Você anda preocupada, você anda preocupado achando que não está dando conta das coisas? Deixa eu te falar uma coisa, vem cá. Tá tudo bem, é totalmente normal e é desse assunto que a gente vai falar hoje. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Se você caiu aqui, dá o like, se inscreve, comenta e manda esse vídeo para alguém que está precisando interagir e entender com um pouco mais de profundidade sobre esse assunto. Galera, o texto que eu tenho hoje é do site GL10, Instituto da Mulher Negra. É a primeira vez que eu estou lendo um texto dessa galera. Um abraço a todas as mulheres que fazem essa página, esse conteúdo, esse trabalho e também para todos que estão lá, tá bom? Bom, vamos lendo aqui. A gente tem no começo, então, já uma imagem. A gente tem uma imagem de uma mulher com o semblante tensionado, né? O rosto tensionado, com a mão direita, né? Tentando a mão sobre a testa, né? E a outra mão dela lá segurando o que é uma armação do óculos, né? Bom, e o título da reportagem é Dar conta de tudo não é uma possibilidade. Então a gente tem um guest post. O texto é publicado em 25 de janeiro de 2022 por Mabeli Benson e enviado para o portal GL10. Um abraço novamente. Então aqui está dando os créditos. E aqui a gente começa o texto. Poderia ter feito melhor. Com a mesma certeza de que 2 e 2 são 4, essa ideia já fez ou ainda faz parte da vida da maioria das pessoas. Esses pensamentos têm um nome longo, denso, amargo. Autocobrança. A autocobrança causa os mesmos efeitos do rarefeito. Acelera os batimentos cardíacos, tira apetite, causa vômitos e muitas vezes dificuldades para respirar. Aperta o peito. É como subir ao cume de uma montanha e muitas vezes mais que uma vez ao dia. Disfarçando sua agressividade em melodia, a autocobrança usa uma voz suave, porém amedrontadora. Não grita, não esbraveja, mas se apresenta como aliada e sussurra que você não foi suficiente, que não deu o seu melhor, que não só poderia, como deveria ter se dedicado mais. A autocobrança não aceita nada menos que a perfeição, e através da culpa, sua serva fiel vai obtendo os controles de nossas vidas, nos fazendo sentir insuficientes, inferiores, incapazes. Quando menos se espera, ela aparece vestindo sua toga de promotora ou de juíza, porque a autocobrança é assim. Ela mesma acusa, condena e jamais defende. As labaredas da autocobrança se atiçam quando o controle não está ao alcance de suas mãos. Ela não aceita ócio, pausas, descansos ou vazios. Quer sempre preencher os espaços e produzir com rigidez. Quando penso em descanso, ela me diz que tem louça para lavar, um bolo para fazer, banheiro para limpar, roupa para passar, 2 filhos para educar, guarda-roupa para arrumar, doações para separar, gatos para alimentar, plantas para regar, trabalho para adiantar, um curso para concluir, que algo precisa ser consertado, uma ligação que já deveria ter sido feita. Imperdoável me relembrar de algumas desistências e outros fracassos. Cruel. Exige que eu seja a melhor mulher, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor dona de casa, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor irmã e, sem dúvida alguma, a profissional de destaque dentro da empresa em que trabalho. Se penso em tirar férias, ela apresenta uma lista de tudo que ficará acumulado, do imposto que deve ser pago no próximo mês, da reforma da casa, da rematrícula do colégio das crianças e de uma infinidade de outras obrigações financeiras que podem ser comprometidas com as despesas de uma viagem. Talvez ela também fale essas coisas para você, né? Autocobrança, né? Autocobrança é um som, é uma voz sem dono, aquela bolha no calcanhar,
aquela que tira a pele e dói, nos impedindo de perceber o quanto já caminhamos, o quanto fizemos, o quanto de beleza existe ao redor, o quanto nos dedicamos, o quanto crescemos, o quanto educamos, o quanto produzimos, o quanto evoluímos. Ela mostra somente na escassez, escondendo toda a abundância para que sintamos obrigados a percorrer todo o arco-íris para encontrar o pote de ouro, numa procura exaustiva e infinita. A autocobrança quer que possamos dar conta de tudo. O que falta é que algum ou os outros sentimentos benevolentes chegue de mansinho e explique o que é isso e humanamente impossível. Ninguém consegue dar conta de tudo. Ninguém consegue perfeição em tudo. Ninguém consegue fazer tudo. Isso porque somos humanos e humanos têm limites. Para se cobrar menos é necessário se conhecer o suficiente e parar de se comparar, não só com outras pessoas, mas com a versão perfeita que a gente constrói sobre si mesmo. Dar conta de tudo não é uma possibilidade. Que texto lindo, que texto lindo. E aqui tem, né, um comentário. Esse artigo é de autoria de colaboradoras ou articulistas do portal GL10 e não representa ideias ou opiniões do veículo. O portal GL10 oferece espaço para vozes diversas na esfera pública, garantindo assim a pluralidade do debate na sociedade. Gente, que texto lindo! Que texto lindo! Então, quem quiser beber mais aqui da fonte, pode também pelo canal Creme do Milho, mas aqui mais que recomendado, além dos créditos, eu tenho certeza que o trabalho dessas mulheres é formidável. Parabéns a todas. Galera, quais são os meus 2 centavos de contribuição? Será que eu consigo, depois de ler um texto tão lindo desse? Aqui, a sociedade que vivemos, principalmente nos grandes centros urbanos, ela coloca uma cobrança, a gente se coloca numa posição de autocobrança exacerbada. Então a gente sempre tem que ser o melhor da sala, o melhor da empresa, o melhor do departamento, o melhor namorado, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o nosso carro tem que ser o melhor da garagem, a nossa conta corrente tem que ter o maior saldo bancário, o nosso cartão tem que ser o Ultra Blaster Platinum, Ultra Rich e um monte de adjetivos supérfluos que a gente encontra por aí hoje em dia, principalmente nas redes sociais. E isso faz com que a gente tenha um excesso de sobrecarga em coisas que não necessariamente a gente nem tinha que estar prestando atenção, nem tinha que estar cobrando, gente. Essa que é a verdade. A gente se coloca numa posição de ter expectativas sobre nós que nós nem precisávamos. Ponto. É isso. Autocobrança é uma porcaria, é tóxica, faz mal. Como bem colocou aqui o texto, é como a gente numa situação de rarefeito, assim, a gente passa mal, mexe com o nosso metabolismo, mexe com o nosso sono, com a nossa alimentação, com o nosso humor, e isso é um efeito totalmente prejudicial para a gente, né? Porque isso não mexe só aqui no mental, isso acaba mexendo também dentro com o nosso biológico, com nossos hormônios, com o nosso ânimo. Então não é só desliga, pega leve, deixa de se cobrar, que não é assim. Não, a gente tem que ter um processo contínuo, até de autocuidado nosso, para fazer com que essas cobranças elas não existam, né? Ou então, pelo menos, isso aí seja minimizado para poder a gente ter uma vida mais leve. E assim, de ter a consciência de que a gente não vai dar conta de tudo, né? Querem vender para a gente que a gente precisa ter o controle da situação, o domínio da situação. Esquece isso, gente. Isso não existe. Isso nunca vai acontecer. Nós temos sempre uma falsa sensação. Qualquer pessoa, desde a pessoa mais simples
até a pessoa que tem uma influência de poder, de decisão financeira muito grande. A gente sempre vai ter uma falsa sensação de que a gente tem o controle sobre aquilo que está acontecendo, sobre a nossa saúde, sobre os nossos negócios, sobre a nossa profissão, sobre a nossa educação, sobre os nossos relacionamentos. A gente sempre tem uma falsa sensação, mas é tudo um sopro. É tudo um sopro. A gente vive sobre o controle da imprevisibilidade. A partir do momento que a gente tem noção de que isso está acontecendo, de que o normal é o não controle, é o descontrole da situação, a nossa vida flui, a gente flui, tudo fica mais leve. A gente fala, poxa, eu posso ir até aqui, eu sei, eu não preciso necessariamente criar expectativas de que eu vou fazer A, B e C, de que vão fazer para mim A, B e C. Não, gente, está tudo bem. Às vezes também a outra pessoa não vai dar conta, ela não quer, ela não consegue, ela não vai poder, e está tudo certo. Então, vamos desmistificar esse fardo que a sociedade coloca sobre nossos ombros, que é achar que a gente sempre vai dar conta de tudo. E como esse texto belíssimo ele coloca de exemplo, então a gente sempre tem que ser o melhor do melhor de todos os ambientes que a gente circula. Gente, nós somos seres humanos, nós temos necessidades fisiológicas, necessidades emocionais, nós precisamos descansar, né? Fuja dessa conversa de que as 24 horas é a mesma para todo mundo. Fuja disso. Isso é a maior falácia que já inventaram para poder tentar alienar pessoas que querem ter uma vida leve, em paz, bem resolvida. Fuja disso, tá bom? Tá tudo bem você não dar conta de tudo. Você estabeleça prioridades, estabeleça o que é importante para você, para a sua rede de apoio, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que gostam de você. Aí sim as coisas começam a funcionar melhor. Você vai para um outro campo de visão. Você consegue ver as coisas de uma forma muito mais lúcida. E esse é um dos propósitos aqui do canal Creme do Milho, tá bom? Se você chegou aqui, eu sempre falo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho aí para receber os próximos vídeos. Tem uma lista sempre muito interessante e a gente está sempre publicando, subindo vídeos aqui no canal, falando de bem-estar, atitudes, de limites e controle da nossa vida para poder a gente sempre estar bem. E a gente bem, tudo ao nosso redor fica bem, tá bom? Um abração para você, espero você no próximo vídeo. Até em breve. Tchau, tchau.